Bom, a nossa aula que foram enviadas lá no grupo, tá? As atividades são sobre área e perímetro. Você chegou a assistir a aula de área e perímetro, Will? Sim, eu assisti sim. Ah, então tá. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que é área e o que é perímetro e vou começar a corrigir com vocês. Não vou corrigir tudo, mas depois eu lanço o gabarito lá no grupo, tá? Vou corrigir, por exemplo, a primeira atividade tem número 1 e número 2. Letra A, B, C, D. Vou corrigir só A, B e C e o restante vocês façam e confiram lá no gabarito, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo. Então, relembrando o que é área e o que é perímetro. Área. Vamos calcular, por exemplo, a área dessa figura 1 aqui. O que é a área dessa figura 1? É o quê? É a região determinada o quê? Pelo seu contorno, ó. Pelo seu quê? Perímetro. Então, como eu meço a área dessa região 1 aqui? Sendo que a gente viu que as atividades, o enunciado ele já fala o quê? Ele já te dá uma unidade de medida de área, que é o quê? Metro quadrado. Cada quadradinho, um quadradinho desse, um lado do quadrado, um ladinho do quadrado, um lado de fora do quadrado, mede o quê? 1 metro. Então, ele já te deu a unidade de medida de perímetro e a unidade de medida de área. Então, vamos lá. Para calcular a área, eu meço quantas vezes a minha unidade de medida de área. Então, se eu tenho um quadradinho como uma unidade de área, então eu vou ver quantos quadradinhos cabem aqui dentro dessa região. E para eu calcular o perímetro, eu vou fazer o quê? Medir essa linha de contorno aqui da minha região. Então, é só eu somar as medidas do contorno da figura. Vamos lá, partindo para a atividade. A figura abaixo é uma planta baixa da casa de Marcela. Continuando aqui. Tá. A figura abaixo é a planta baixa da casa de Marcela. Considerando que cada lado de fora do quadradinho corresponde a uma medida do perímetro, que é 1 metro, e um quadradinho corresponde a uma medida de área em metro quadrado, observe e responda as questões. Então, vamos lá. Observando aqui, a gente até falou sobre essa planta aqui na aula. Então, aqui tem uma legendazinha informando que a região 1 é o quê? Com o ambiente 1 é a sala, que o 2 é o quarto do irmão, o 3 é o quarto da Marcela. Vamos partir lá para as perguntas. O número 1, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a Marcela. Na letra B, quantos metros quadrados tem a sala da casa? Na letra C, quantos metros quadrados tem o quarto do irmão? Na letra D, quantos metros quadrados tem o banheiro? Na letra E, quantos metros quadrados tem o quarto dos pais? Na letra F, corredor, apenas o quarto e a sala. Voltando lá. Vamos observar aqui. O quarto da Marcela. Você chegou a fazer, Marcos? Fez, Marquinhos? Will, você fez? Professor, eu só fiz. Oi? Marcos eu fiz do C ao G. A e a B a gente fez na sala. Sim. Na sala de aula e eu resolvi não escrever. Então tá. Quanto que deu? Vamos então vou fazer a letra C então. Vamos lá. Na letra C, está pedindo para calcular o quê? O quarto, quantos metros quadrados tem o quarto do irmão da Marcela? Vamos lá. O quarto. Desculpa, o celular está caindo aqui toda hora. Vamos lá. Acho que agora não cai mais não. O quarto do irmão da Marcela, qual região é? É o 2. Vamos calcular quantos metros quadrados você achou de área? Willy. Foi. Quantos metros quadrados você achou? Foi 12. 12. E como você calculou isso? Eu fiz a soma dos lados. Não, aí você... A soma dos lados não, perdão. Eu contei mesmo os quadradinhos. Isso, então, é uma das estratégias de se calcular a área. Então, ó, se a gente tem um quadradinho com uma unidade de área, então a gente tem que ver, para a gente calcular
a área, de unidade de área cabe ali dentro dessa região. Então, vamos ver quantos quadradinhos desse cabem aqui dentro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de medida de área. Ou seja, 12 metros quadrados. Só que se tiver uma região muito grande, a gente tem uma outra estratégia também. Ó. Quantas colunas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 colunas de quantos quadradinhos? Eu tenho 3 colunas iguais. De quantos quadradinhos? Ó, de 1, 2, 3, 4. Então, eu posso fazer o quê? 3 vezes 4. Dá 12 também. Então, daí que vem aquela resolução de multiplicar a base pela altura. Vamos lá, vamos partir para a próxima. Ó. Então, a letra de metros quadrados tem o banheiro. Que ambiente é o banheiro? O número 6. Quantos metros quadrados tem o banheiro? 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou simplesmente 2 colunas. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui, ó. 20 metros quadrados. A sala, a gente já tinha calculado aqui. O quarto, a gente calculou agora, a gente viu que é o quê? 12 metros quadrados. O banheiro, a gente viu agora, que é o quê? 8 metros quadrados. O quarto dos pais. Vamos lá ver o quarto dos pais quanto é. O quarto dos pais é o 7. Ó, eu tenho 1, 2, 3 colunas de quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 3 vezes 6, que é o quê? 18. Então, o quarto dos pais tem o quê? Desculpa, passou direto. O quarto dos pais tem o quê? 18 metros quadrados. E o corredor central? Vamos olhar lá. O corredor central, ó, região é o ambiente 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho o quê? 10 unidades de medida de área, que é o quê? Metro quadrado. Então, eu tenho o quê? 10 metros quadrados. E a cozinha, vou colocar aqui a resposta logo para você ir corrigindo. Eu tenho o quê? 12 metros quadrados. Foi isso mesmo que você achou, Willy? Willy? Oi, fui tomar remédio aqui. Foi isso mesmo que você achou na cozinha? Deixa eu ver aqui. Foi sim. 12 e metros. O perímetro? Como você calculou o perímetro e quanto você achou? É a mesma coisa, professora. Que eu anotei aqui no meu caderno. Só um minutinho, professora. Deixa eu procurar aqui. Para calcular o perímetro, é o quê? É só medir essa linha de contorno. Ah, mas quanto vale cada lado? Eu falei que a minha unidade de medida de perímetro era o quê? Era o ladinho de fora do quadrado. Ó. Então, cada lado do quadrado vale 1 metro. Então, eu vou ver aqui, ó, quantos lados do quadrado vale aqui esse lado. 10. Aqui eu vou ter o quê? 10. Tenho o quê? 10 metros. Aí, e aqui 13. em cima eu tenho o quê? Ó, eu sei que essa parte de cima é do mesmo tamanho que a parte de baixo. Então, vou ter 13 metros aqui embaixo. E o outro lado é só somar. 13 mais 13, 26, que 46. 46. Meu perímetro é o quê? 46. Então, vou colocar aqui 46. 46 metros, que é o perímetro da casa. Então, vamos apagar aqui para a gente partir para a próxima. Vamos lá. Atividade 2. Nesta atividade, para determinar o perímetro, você deve usar o quê? O lado do quadradinho como 1 metro da malha e o quê? E quadrado. Então, para o perímetro, eu conto um lado do quadradinho como 1 metro e como unidade de medida de área, o quadradinho inteiro, como 1 metro quadrado. Então, vamos lá. Calcular o perímetro e a área de cada figura dessa.
Vamos lá calcular da figura amarela? Você fez, Não, Will? essa atividade eu não fiz. Então, vamos lá, ó. Eu vou calcular da amarela e da azul. E aí, não, eu vou calcular da amarela e da azul. E aí, as outras é usando o mesmo raciocínio e você então vai tentar fazer em casa e aí depois eu coloco o gabarito lá no grupo, tá? Tenta fazer antes de olhar o gabarito, tá ok? Então, vamos lá. Ó, vamos olhar aqui primeiro como seria o perímetro dessa figura aqui, amarela. O perímetro seria o quê? Se o enunciado diz que para medida de área de perímetro, para medida de perímetro, uma unidade de medida de perímetro, eu tenho o quê? O lado do quadradinho. Então, vamos contar quantos lados tem aqui? Eu vou ter o quê? 2 metros. Se cada lado quadrado mede 1 metro, aqui eu tenho 2 lados. Então, eu tenho 2 metros. Esse lado aqui, eu tenho 3 lados do quadrado. Então, eu vou ter o quê? 3 metros. Aqui em cima, eu vou ter mais 2 lados. Vou até colocar aqui para... Ó, aqui eu vou ter o quê? Do lado eu vou ter o quê? 3 metros, se eu tenho 3 ladinhos. Ó, então, aqui eu também vou ter 3, porque se trata de um retângulo. Então, eu tenho 2 pares de lados diferentes. Então, aqui, ó, eu tenho um outro lado que é idêntico a esse aqui. Então, eu tenho 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. Com mais 2, 10. Então, meu perímetro, que é a linha que contorna essa região amarela aqui, vai ser o quê? 10 metros. Então, vou colocar aqui, ó. Ó, perímetro igual a 10 metros. E a área dessa região, você sabe determinar? Sim, Quanto seria a área dessa região amarelinha aqui? é 6 6 o quê? Metros? quadrados. Sim. Então, vamos lá, partir para região azul. Ô, Pronto. professora, a Oi. senhora poderia fazer uma outra que não seja Tá, simétrica? então, Eu tá estou em... bom. Então, vamos partir. Qual a outra que você gostaria? Ah, sua preferência. Pode escolher. Vermelha, Ah, verde, pode ser vermelha. rosa. Pode ser qual das duas A vermelhas? de baixo. A de cima, a de baixo? Então, vamos lá, vamos fazer a de baixo. Vou até mudar a cor aqui para não confundir. Vamos lá. É a vermelha, eu coloquei vermelho claro. Então, vamos lá. O perímetro, a gente já sabe que é o quê? Contar os ladinhos da linha que contorna. Ó, vou começar daqui. Tá vendo o meu mouse aqui? Tô vendo sim. Ó, eu tenho um lado, eu tenho 1 metro aqui. Com mais 1, 2 metros. Ó, com mais 1, 3. Com mais 1, 4. Com mais 1, 5. Com mais 1, 6. Com mais 1, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho o quê? A minha linha que contorna tem o quê? 16 metros. Você conseguiu entender o porquê? Então, eu tenho quanto de perímetro? Ó, meu perímetro vai ser igual ao quê? A 16 metros. Você conseguiu entender? Foi, Will? Sim, consigo entender. Então, meu perímetro eu calculo como? Eu pego a minha unidade de perímetro, que no caso aqui é o quê? É um ladinho do quadradinho dentro da malha. E eu falei o quê? Que o lado desse quadradinho valeria 1 metro na minha região. Eu tenho 16 lados, então eu tenho 16 metros. Então, vamos agora para a área. Se a minha unidade de medida de área é o quê? É um quadradinho que corresponde a 1 metro quadrado. Vamos ver quantos quadradinhos tem aqui dentro dessa região vermelha. A figura vermelha tem quantas unidades de medida? 10. É só Ah, contar. Ó. 1, caraca, 2, errei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Viu? Você acertou. Tem o quê? A minha área vai ser o quê? Se eu tenho 10 unidades de medida de área, que é o quadradinho, que é um quadradinho, e cada quadradinho corresponde a quê? 1 metro quadrado. Então, eu tenho o quê? 10 metros. Vou botar assim, porque eu não tenho aqui. Então, eu vou botar assim, metros quadrados. Tá? Pronto. Calculei o perímetro
e a área dessa região vermelha. Você vai fazer a mesma coisa para a região azul, esse vermelhinho aqui mais escuro, para essa rosa e para essa verde, tá? E depois eu coloco o gabarito lá no grupo e aí você confere para ver se você acertou ou se você errou. Aí você vai ver o que te tira. Vamos lá, vamos partir para a próxima. Vamos lá. Atividade 3. Atividade 3, vamos lá, o que ele está pedindo. João foi à casa de seu avô ajudá-lo a fazer umas pequenas cercas em volta dos canteiros do quintal, como na imagem abaixo, a 1 metro quadrado. Cada quadradinho desse corresponde a 1 metro quadrado. Qual a medida do perímetro e a área do quintal do avô de João? Isso é uma pergunta. Olha, e tem uma outra pergunta. E quanto de área terá cada canteiro verde dentro da cerca? Então, vamos calcular a primeira pergunta, que pede o quê? O perímetro e a área do quintal? Você conseguiu fazer essa? Não, eu também não consigo. Vamos lá. Ó, quanto que você acha que tem aqui? Ó? Quanto que você acha que é o perímetro desse quintal inteiro? Vamos lá. Se eu sei que o quê? Que um ladinho do quadrado mede 1 metro. Vamos ver quantos metros tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, desse lado aqui, eu vou ter o quê? 9 metros. E desse lado aqui de baixo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É igual ao de cima, eu vou ter o quê? 5 metros. Qual seria o perímetro? Você sabe? É só contar. Aqui em cima tem 5. Aqui em cima tem 5, embaixo tem 5, 10. Um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que minha mãe quer. Desculpa. Tá, aqui também tem 9. E aqui embaixo eu tenho o quê? Então, o perímetro é o quê? Voltei, professora. Desculpa. É 28. 28 metros. Então, eu calculei o perímetro do quintal inteiro. E aí, qual é a área do quintal? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas de 9 quadradinhos. É o mesmo que o quê? Para eu calcular a área. Ó, 5 vezes 9, que dá o quê? 45 metros quadrados. Melhor do que ficar contando, ó, um quadradinho de cada vez. Ó, eu vou ficar aqui, ó, perdendo muito tempo contando um por um. Então, é mais fácil eu ver quantas colunas eu tenho de quantos quadradinhos. E agora? Já respondo. E a área do quintal. E agora? Tá pedindo o quê? Quanto de área terá cada canteiro verde? Ó, esse canteiro aqui, vamos colocar aqui. Ó. Esse canteiro aqui, vamos botar assim, canteiro. Não, nem vou colocar aqui do lado. Vamos colocar logo aqui dentro. Tá pedindo a área de cada um. É só a gente contar. Ó, qual seria a área desse canteiro aqui de cima? Do de cima da esquerda? Sabe, William? Ó, vamos lá. Só a gente contar quantos quadradinhos tem, ó. Se cada quadradinho corresponde a 1 metro quadrado, quantos metros quadrados tem esse canteiro aqui? Aí é 8. Eu já somei tudo, professora. 8 metros quadrados. Ó, tá pedindo cada canteiro. Ó, vamos lá. O de cá tem 8 metros quadrados. E o de cá? A mesma coisa. Eles são bem parecidos. São parecidos. Eles são iguais, ó. Também vai ter 8 metros quadrados. E o de baixo, você já calculou? Ó, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14. 14 o quê? Unidades de medida de área. Então, eu tenho o quê? Se uma unidade de medida de área corresponde o quê? A 1 metro quadrado, eu vou ter o quê? 14 metros quadrados. Então, a gente já acabou de responder as duas perguntas. Atividade 4.
O senhor Antônio foi contratado para cercar com tela de aço um campo de futebol e também trocar todo o seu gramado. Usando as medidas dadas, que estão na figura, ó, na letra A, ele quer saber o quê? Quantos metros de tela de aço serão utilizados para cercar o campo de futebol? E aí a gente vai utilizar o quê? Perímetro. E na letra B, quantos metros de grama serão utilizados, quantos metros quadrados de grama serão utilizados? Então, a gente vai calcular primeiro o perímetro. Vamos lá. Olhando para a figura. Se aqui em cima tem 50, embaixo tem a mesma medida, também tem 50. Aqui do lado direito também tem a mesma medida, 30 também. Qual seria o perímetro, Ili? Seria 160. Muito bom, isso aí. Certinho. Vamos colocar lá, na letra B. Na letra A. Deixa eu passar aqui. Eu vou colocar aqui. Ó. Vamos lá. Então, ele vai precisar de quantos metros de tela? 160 metros. Então, está perguntando aqui, quantos metros de tela serão utilizados? Ele pergunta o quê? Quantos metros quadrados de grama serão utilizados de grama nova para cobrir a área do campo? Então, a gente tem que saber o quê? Qual é a área daquela região verde? E aí, para a gente calcular a área do campo, vamos olhar. Qual seria a área dessa região verde aqui todinha? Seria multiplicar, né, professora? Isso aí. Então, seria o quê? 30 vezes 50. O resultado é 1.500 metros quadrados. Então, vou ter o quê? Vou ter que gastar o quê? 1.500 metros quadrados de grama. Vamos colocar lá. Eu passei demais. Vamos colocar lá. Ó, o resultado é o quê? 1.500 metros. Então, quantos metros quadrados de grama? Vamos lá, olha só. Esse aí é o desafio. O desafio era o seguinte, ó. O que ele está pedindo? Vamos lá. Os Vitor, Júlio e Amanda estudam na mesma escola. Na aula de educação física, a professora mandou que os alunos corressem 3 vezes em volta de cada figura desenhada. Sabendo-se que o lado de cada quadradinho inteiro tem 1 metro quadrado de área, determinar o perímetro e a área das formas planas desenhadas e quantos metros foram percorridos pelas crianças em cada uma delas. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá, vamos fazer a região B? E aí, as outras, você faz em casa e eu vou lançar o gabarito, aí você vê se você está acertando, se você está errando, e a gente tira a dúvida na próxima aula. B aqui, dessa figura. Vamos lá, ele pede o quê? Ele pede o perímetro, eu tenho que calcular o perímetro, a área e quantos metros percorridos a criança deu nessa figura aqui. Vamos lá. O perímetro, ó, se cada lado do quadradinho corresponde a 1 metro, 3... Eu tenho 1, 2, 3, 4. Do lado de cá eu tenho 4. Do outro lado também tem 4. Então, eu tenho 4 mais 4. 8. 8. Ó, 3 mais 3. 6. 8 com 6. Qual seria o perímetro? Ó, 14, professor. Isso aí, 14 metros. Ó, e qual seria a área? Se cada quadradinho é 1 metro quadrado, qual seria a área dessa região aqui? Seria 12. 12. Ó, 12 metros quadrados. Por quê? Ó, eu tenho 3 colunas de 4 quadradinhos. Então, 3 vezes 4, 12. 12 unidades de área. Então, a minha unidade de área é 1 quadradinho, que corresponde a 1 metro quadrado. E aí? Quantas voltas as crianças deram em volta dessa figura? Quantos metros percorreram em volta dessa figura aqui? Se eu tenho 14 de perímetro, é só eu multiplicar meu perímetro por 3. Ó,